sabia que locais usados para lazer e também foram locais de reafirmação cultural? Você já parou para pensar que cachimbos escavados em sítios arqueológicos históricos dizem muito sobre resiliência no período da escravatura? Que eles podem ter sido formas de resistência contra rotinas dolorosas? O que temos dessa resistência nos cachimbos arqueológicos? Vai entender tudo comigo nesse vídeo. Os materiais arqueológicos, de maneira geral, eles são amostras de como que populações se expressavam ao longo do tempo. Não é diferente para os cachimbos. Eles preservaram identidades em tempos difíceis, como por exemplo na época da escravidão. O fumo, ele é muito antigo nas Américas e ele data por volta de 3.000 anos para sociedades indígenas. Esses cachimbos, que são vestígios arqueológicos encontrados, eles são feitos de cerâmica, que é quando se queima o barro a alta temperatura e ele se torna impermeável e com a forma que a pessoa deseja. E eles foram feitos por diversas culturas, por diversos motivos, sendo esses motivos rituais, medicinais, pessoais. Só que hoje eu quero mostrar para você como as decorações em cachimbos históricos e as escarificações de sociedades africanas se unem e mostram resistência. Ultimamente, tem saído pesquisas arqueológicas que mostram esses cachimbos usados como objetos de resistência silenciosa, porque a partir deles, essas populações deixavam símbolos, padrões decorativos e representações étnicas das suas próprias culturas. Em vista que os pesquisadores começaram a encontrar então esses cachimbos com essas representações, eles viram que algumas delas se assemelhavam muito às escarificações que a gente tinha ali na região africana. A historiadora e arqueóloga Camila Agostini faz uma pesquisa para entender quais são as semelhanças desses motivos que estão presentes nos cachimbos e nos vasilhames cerâmicos com as escarificações. E ela remete esses cachimbos, então, às identidades africanas que foram reconstituídas ali na diáspora. Primeiro, você sabe o que é escarificação e o que isso significa? As escarificações, elas são marcas corporais que são feitas nas peles das pessoas em várias regiões da África. A gente tem vários tipos de escarificações. Por exemplo, são encontradas escarificações entre os povos da etnia Mursi, que habitam o vale da região, onde que as mulheres Mursi, elas têm o costume de fazer incisões em seus lábios inferiores para inserir placas ou discos de cerâmica. Essa prática é geralmente realizada durante a adolescência como um rito de passagem para a vida adulta. Outro exemplo é a etnia Dinka, no Sudão do Sul, onde tanto os homens quanto as mulheres fazem essas escarificações. Os homens geralmente fazem elas nas testas, nos braços e no peito. Eles criam padrões geométricos que representam animais, enquanto as mulheres já fazem essas escarificações no abdômen para representar fertilidade e beleza. Na região nordeste da Uganda, o Karimojong, ele é conhecido para escarificações corporais, onde que eles fazem esses cortes na superfície da pele e aplicam cinzas para criar padrões também distintos. Aqui elas são feitas principalmente por razões de identidade cultural. Na República Democrática do Congo, o povo Mandibeto, ele é famoso por essas escarificações e eles praticam uma forma de escarificação conhecida como chebe, que envolve a criação de padrões geométricos na testa e nas laterais da cabeça. O Maasai, no Quênia e na Tanzânia, também é conhecido pelas escarificações faciais, onde que os Maasais, eles geralmente fazem inscrições em linhas retas nas bochechas, enquanto as mulheres fazem no queixo. E elas têm um significado de beleza, bravura. Então aqui a gente tem 4 elementos que rodeiam essas escarificações: o da identidade cultural, rituais de passagens, posições sociais e estética. Agora que a gente entendeu um pouco como que essas escarificações elas são representadas lá na África e como que elas moldam a sociedade, como que elas têm importância, eu quero fazer um paralelo entre essas escarificações lá na África e como elas trazem sua influência para o Brasil, no período que os africanos estão passando por as atrocidades ali da escravidão.
Antes de eu começar a trazer isso, eu quero que vocês não vejam escarificações como algo super exótico ou como uma coisa de outra cultura super diferente, porque isso é manifestação cultural, coisa inerente da humanidade. Culturas têm suas próprias manifestações. A gente não pode olhar as manifestações de uma cultura a partir do nosso olhar. Isso é etnocentrismo. A gente tem que entender a cultura por dentro. Então não é super exótico, diferente. Isso daí é uma manifestação cultural importante para aquela sociedade. No Brasil colonial, em Salvador e nas regiões próximas, houve uma maior concentração de africanos que vieram do território de Yoruba, principalmente na primeira metade do século XIX, quando os grupos de africanos identificados como Nagôs, eles criaram comunidades bem definidas, com linguagens e símbolos compartilhados. Esse fenômeno de homogeneização da identidade africana naquela região da Bahia teve início na África, com o resultado da expansão do Império de Oiô. No começo do século XIX, o Império de Oiô ele havia promovido um processo de homogeneização de diferentes povos que pertenciam a grupos étnicos múltiplos e opostos. Na Bahia, os principais líderes da revolta dos malês, eles tiveram descritos nos processos criminais, durante a tentativa de revolução, essas escarificações. Um deles, o Nagô, conhecido pelo nome muçulmano de Arruna, ele é apresentado com 4 traços em cada lado do rosto. O líder, ele também é identificado com escarificações no rosto, que foi o africano denominado Pacif. Ele possuía sinais perpendiculares e outros transversais no rosto. Mas como que isso tudo chega nos cachimbos, Janine? E é por esse motivo que as pesquisas arqueológicas vão falar que isso é uma resistência silenciosa, essa dos objetos. Porque durante todo esse período ali do século XIX, a escarificação ela acaba sendo usada para os senhores identificarem as pessoas escravizadas que fugiam. Então, quando eles anunciavam, eles colocavam essas características. Olha, como eu falei ali anteriormente, o fulano tem as escarificações assim e assim no rosto. E os cachimbos, eles são objetos que passavam despercebidos, diferente das escarificações, né? Eles eram compreendidos ali por essa sociedade escravagista como algo subversivo, e eles nunca olhavam para esses objetos como tentando encontrar símbolos e nada disso. E a partir disso, os africanos eles começaram a deixar nesses cachimbos, nesses vasilhames cerâmicos, elementos simbólicos para identificar comunidades de africanos e descendentes independente da nação. Essas marcas corporais, elas vêm sendo associadas às decorações de cerâmica em diferentes sítios históricos do Brasil. A gente tem isso no estado do Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Rio Grande do Sul e Salvador. Particularmente tem um cachimbo que ele é antropomórfico, que a gente coloca características humanas no objeto, que ele, em específico, pega essa tese meio que comprova ela, onde que essas escarificações faciais elas estavam sendo reproduzidas nesse suporte cerâmico. O objeto é parte de uma coleção privada que vem do estado de Goiás, que foi analisado por Souza e Agostini em 2012. Pode ser visto, o cachimbo ele apresenta uma face representada com um número de escarificações faciais. Eu vou contar aqui para vocês uma história sobre o tema que acontece aqui em Goiás. De como esses símbolos eles vão sendo escritos da cultura material nos objetos ao longo do tempo. Quando a gente fala, né, do Brasil colonial, a gente sabe que essas frentes de colonização, elas primeiro chegam ali nas partes marítimas e depois elas vão entrando. O Goiás ele já está mais aqui no centro do Brasil. Então, quando essas populações entram para cá, eles encontram certas dificuldades, essas populações europeias, tá, gente? Eles encontram certas dificuldades de locomoção. Nessa época, era comum que objetos de faiança eles sejam considerados itens de valor, itens de status. E esses objetos de faiança, gente, eles eram produzidos lá na Europa e eles vinham de navio para cá e quando chegavam aqui, os europeus adquiriam esses objetos. Só que como a gente está falando aqui da região onde que tinham que passar todo esse caminho de navio, chegar aqui, pegar estradas com burros e carroças, onde que isso tudo quebrava, ficava muito caro. Então essas faianças, para elas chegarem aqui na região central, elas passavam por diversos problemas, então elas eram muito raras aqui em Goiás.
E quando esses senhores tinham visitas importantes, como chefes, governantes e tal, eles apresentavam à mesa essas faianças porque elas retêm esse status social. E devido a essa dificuldade dessas faianças chegarem aqui, elas serem raras aqui por um tempo, que tinha que passar por toda essa questão de transporte, e sempre poderiam mostrar essas faianças para todo mundo. Então, para as pessoas que não eram que vinham visitar suas casas, que não eram tão importantes para ser servida à mesa com faiança, ou até para ser usada em casa, o que eles faziam? Eles falavam para as mulheres escravizadas fazerem uma cerâmica que remetesse às faianças. Eu não sei se vocês sabem a diferença de cerâmica, mas a cerâmica costuma ser mais rústica, marrom, e é feita do barro, dependendo do barro que ela foi feita, como essa peça aqui. Essa peça aqui, inclusive, está disponível para compra no site, se vocês quiserem, é de cerâmica também. E aí, elas tinham essas características, né, marrom, mais rústicas, então, para ficar parecido com as faianças, os europeus, eles falavam para as pessoas escravizadas fazerem cerâmica e colocarem algum tipo de pintura branca na volta para ficar parecido uma faiança. E aí, o que essas pessoas faziam? Elas colocavam, quando iam fazer suas decorações, símbolos da sua própria cultura naquele objeto que ia ser usado para alimentação daqueles senhores que estavam. E era como se fosse um ato de despeito, no sentido de, olha, você está fazendo isso tudo comigo, mas no final do dia você está comendo em símbolos muito importantes para o meu povo. E não significa para você, porque os europeus eles acabavam não dando atenção para essas decorações. É muito comum que quando se vai escavar sítios históricos aqui na região de Goiás, a gente encontre isso. Peças que vão ser parecidas com faianças, tanto na coisa estética, de decoração, mas que vão ter dentro delas símbolos das pessoas das culturas que estavam fazendo aquela. Então, símbolos indígenas, símbolos africanos, dentro de uma faiança que era para ser europeia. Então, agora que a gente viu de como que esse pessoal, ele mesmo durante momentos difíceis, eles resistiam com o que podiam, vamos voltar para os cachimbos. As evidências, elas sugerem que os cachimbos, eles modelados do tipo abaulado, são encontrados do litoral da Bahia até Goiás. Eles serviam como suportes decorativos para a população africana por causa da necessidade de criar novas referências. Os elementos decorativos desses suportes, eles funcionavam como um conjunto de símbolos gramáticos que iam ser compartilhados. Então é como se estivesse sendo criado ali uma linguagem de socialização, uma construção de identidades, de resistência. Como estratégia de resistência e permanência, os africanos que viviam na Bahia, provenientes da região da Nigéria, Benin e mesmo da Angola e do Reino do Congo, eles recontextualizavam velhos símbolos em novos suportes, acrescentando antigas referências e criando novas alianças para lidar com a realidade social que se impunha. Outra coisa que merece destaque é como que era sutil essa descrição simbólica. Os cachimbos abaulados que foram encontrados no sítio, eles expressam a inovação coberta por um comportamento prudente. Quando essa pesquisa é feita e se entende que esses cachimbos estão sendo usados para esse fim, as pesquisas arqueológicas começam a sugerir que os africanos se reuniam nos momentos de lazer ou no momento de trabalho para compartilhar experiências, para reforçar os laços de camaradagem e para fazer estratégias de resistência. Enquanto pintavam seus cachimbos, faziam suas cerâmicas, fumavam os seus tabacos. E esse é mais um vídeo mostrando o quanto a arqueologia não é coisa do passado. A arqueologia